Oi, gente, tudo bem? Voltamos de novo e agora a gente vai fazer o parte 2 desse tema, né? Na verdade, vida de consagração. E eu acredito que você já viu o vídeo 1, a gente vai dar só uma recapitulada e falar de novo. Essa vida de consagração é justamente isso, uma vida separada, uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida santificada a quem? Ao nosso dono, nosso Senhor Jesus Cristo. Que honra é a gente ter o privilégio de se dedicar a alguém tão maravilhoso como Jesus, como nosso Deus, como ao Espírito Santo. É uma honra de verdade. Eu não sei se você já compreende isso, mas ser crente é um luxo. Amém? Vamos lá? Eu hoje quero falar com você dois exemplos muito interessantes do Velho Testamento mesmo, que fala a respeito de pessoas que foram consagradas ao Senhor. Eu quero falar com vocês sobre dois exemplos bem bacanas e são bem conhecidos também, né? Na verdade, a gente vai falar um pouco, discorrer um pouquinho sobre a vida de Sansão, que eu sei que vocês devem conhecer bastante, e também a vida de Samuel. Então a gente vai conversar, a história deles é uma história um pouco semelhante, então a gente vai falar um pouquinho sobre a vida deles. Eu queria começar falando sobre a vida de Sansão. Então a gente vai ler lá em Juízes, no capítulo 13, a partir do verso 2. Posso ler para você? Você também toma nota aí. Juízes, no capítulo 13, no verso 2, a partir do 2. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Monaá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Essa palavra estéril significa que a pessoa ela não pode gerar um bebê. Mas aí olha o que acontece lá no 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinhos ou bebidas fortes, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar os filhos de Israel do poder dos filisteus. Então vamos lá. Vou te explicar um pouquinho melhor isso que a gente acabou de ler. Existia uma família, existia um casal, que eles eram da tribo de Dan, e esse casal eles não podiam ter filho. A mulher era estéril, ela não podia gerar um bebê. Só que até que chegou alguém da parte de Deus, um anjo, e falou assim: olha, eu sei que você é estéril, mas eu vou te dizer uma coisa. Deus me enviou aqui para dizer que você vai conceber, você vai gerar um bebê, você vai ter um menino, só que esse menino ele já é uma criança separada desde o ventre da mãe dele. Então esse menino nunca vai poder cortar o cabelo, esse menino nunca vai poder beber vinho, nem coisas que são imundas ele vai poder tocar, porque ele é uma pessoa consagrada para Deus. E mais do que isso, ele não vai ficar só nessas restrições. Esse menino, Deus planejou a vida dele, Deus quis que ele nascesse, porque vai ser através dele que Deus vai começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então a gente vê, Sansão foi um grande guerreiro, Sansão fez grandes coisas para o Senhor, começou realmente a livrar os filhos de Israel. Então você vê alguém que Deus escolheu, que Deus separou, mas que o fato de Deus ter separado ele significava que ele não poderia ter uma vida comum, ele não poderia viver como os demais, ele não poderia fazer o que ele quisesse, não existia regras. E sabe, às vezes a gente acha que a gente pode andar conforme o mundo anda. Mas não, gente, a gente tem uma vida diferente. Deus nos chamou também desde o ventre, como eu falei para vocês lá em 1 Pedro, na parte 1 do vídeo.
A gente foi chamado, nós fomos chamados como nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, aqueles que são exclusivos de Deus não vivem uma vida comum, não vivem uma vida como quer, do jeito que quer, deixa a vida me levar. Não, não, não. A gente leva uma vida consagrada ao Senhor. Tudo bem que hoje a gente não precisa fazer essas questões do cabelo, isso é uma coisa do Antigo Testamento, era um voto que eles tinham, mas existem alguns princípios muito maravilhosos para a gente extrair. E dentro disso também, eu quero agora ler lá em 1 Samuel para você, no capítulo 1. Olha o que vai dizer, 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 11, no versículo 11. A história deles também é uma história bem parecida, porque olha o que vai falar sobre Ana, a mãe de Samuel. E fez um voto dizendo, quem fez esse voto? Ana fez esse voto. Fala assim, e fez esse voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, o que aconteceu com Ana? Ana também não podia ter bebê. Ana também, assim como a mãe de Sansão, ela era estéril. Mas ela teve a iniciativa de chegar até o Senhor e falar, Senhor, eu sei que eu não tenho filhos, mas se o Senhor lembrar de mim, se o Senhor se atentar à minha oração e o Senhor me conceber ter um filho, se o Senhor me der essa dádiva, esse privilégio, essa honra de ter um bebê, esse bebê não vai ser um bebê qualquer, essa criança ela não vai ser uma criança comum, eu vou ter o prazer de devolver essa criança ao Senhor e essa criança ela vai te servir durante todos os dias da vida dela. Aí a gente pula lá para ainda no capítulo 1, só que no verso 27, olha o que vai dizer, no verso 27 do capítulo 1 de 1 Samuel. Por este menino orava eu, e o Senhor, o menino já tinha nascido, o menino já tinha crescido um pouquinho, ele já não era mais um bebê, agora ele era um menino, mas muito novinho ainda, e fala, e Ana falando, por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Então, vamos entender de novo o que aconteceu. Um dia a Ana não podia ter bebê também, e ela chegou ao Senhor e falou, Senhor, eu quero ter muito um filho, e se o Senhor me der, eu vou dar esse menino para o Senhor, esse menino vai ser consagrado, vai ser separado, esse menino vai te servir durante todos os dias da vida dele. E Samuel cresceu, já não era só mais um bebezinho, agora ele já era um menino, e Ana vai até o templo e entrega o menino para o sacerdote Eli, e fala, olha só, eu orei por essa criança, eu orei e Deus ouviu a minha oração, então eu estou aqui agora para cumprir aquilo que eu prometi ao Senhor, eu prometi que eu devolveria essa criança para ele, então eu estou aqui entregando. E a Bíblia diz que Samuel, mesmo muito novinho, ele já servia de auxiliar o sacerdote, que no caso era Eli, e ele foi criado desde muito novo, fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor com a sua própria vida. Então isso nos ensina algumas coisas. Seja quando Deus pedir para que a gente separe algo, ou seja, a gente querer separar algo, porque, por exemplo, no caso da mãe de Sansão, não foi ela que pediu, ela não orou dizendo, se o Senhor me der um bebê, eu vou separar esse bebê para ser nazireu. Não, 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 a iniciativa foi de Deus. Deus falou, olha, eu sei que você é estéril, mas eu vou te dar um bebê, e esse bebê ele vai ser nazireu, e ele vai fazer grandes coisas pelos filhos de Israel. Então, no caso da mãe de Sansão, Deus veio até ela e deu essa proposta de vida para ela. Agora, no caso de Ana, não. No caso de Ana, ela também foi prontamente ao Senhor e falou, Senhor, se o Senhor me der esse bebê, eu vou devolver ele ao Senhor e ele também vai ser consagrado. Então, nas duas histórias, nós vimos dois meninos,
Um que Deus mesmo escolheu, teve a iniciativa, e outro que Deus também já tinha escolhido, porque Samuel tinha sido escolhido, porque todos nós fomos escolhidos, na verdade, antes da gente nascer. Deus já tinha um propósito. No ventre da nossa mãe, Deus já sabia tudo o que Ele iria fazer com a gente, mas a iniciativa primordial foi de Ana. Então ela falou: Senhor, eu entrego o menino liberalmente. Então isso diz pra gente que algumas coisas Deus vai nos pedir e a gente faz, mas outras a gente mesmo vai partir do nosso coração de consagrar. Por exemplo, Senhor, eu ganhei tal coisa, mas eu quero consagrar isso daqui ao Senhor. Ou então, Senhor, eu sei que o Senhor não me pediu, por exemplo, o meu período da manhã, mas eu quero todos os dias consagrar o meu período da manhã ao Senhor. Eu quero gastar, eu quero investir cantando boas canções, eu quero investir lendo a palavra, eu quero dar isso ao Senhor, porque a gente pode fazer isso com a certeza de que Deus não se esquece de nada que a gente faz. Algumas coisas parece até que a gente vai sair perdendo, mas a gente não vai, sabia? Ana, ela não podia ter filhos e ela pediu ao Senhor e o Senhor deu Samuel para ela. E ela depois, para cumprir o voto com Deus, para cumprir aquilo que ela tinha prometido ao Senhor, ela entrega Samuel. Mas sabe o que é mais engraçado? A Bíblia diz que depois Ana teve mais 5 filhos. Então ela deu um para o Senhor, que o Senhor mesmo tinha dado a ela só devolveu a Deus. Mas em contrapartida, Deus deu 5 filhos para Ana. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada que a gente possa entregar nas mãos do Senhor vai ser em vão. Tudo aquilo que a gente entrega nas mãos de Deus, às vezes a gente acha que é perda de tempo, às vezes a gente acha que vai sair no prejuízo. Não, não, não. Com Deus a gente nunca é prejudicado. Então Deus tem sempre o prazer de receber aquilo que pra gente é uma consagração realmente, seja às vezes algo material ou algo mesmo espiritual, algo mesmo físico, depende muito, mas Deus recebe tudo. Por exemplo, gente, vamos pensar aqui, eu sei que todos vocês ainda são bem novos, né? Mas já imaginou o peso de glória mesmo, o peso de gratidão que teria no nosso coração? Vamos supor que você ganha, eu não sei, um tênis novo, tá? Vamos dar um exemplo, um tênis, uma sandália nova, uma bolsa nova, uma mochila nova, um brinquedo, alguma coisa assim. E você sabe da situação de alguém que não tem aquilo, que nunca teve o privilégio. Você não, você já teve outras vezes e tudo mais. Mas vamos supor que você pega e fala assim: Senhor, eu ganhei essa mochila é maravilhosa, era a mochila assim dos meus sonhos, eu ganhei. Mas eu já tive outras mochilas, eu até tenho também aqui, e eu queria consagrar essa mochila ao Senhor, porque eu sei que o Senhor pode receber ela para provar que o meu coração não está em coisas materiais. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração alguém que está precisando dessa mochila mais do que eu. Irmãos, imagina mesmo o coração de Deus vendo isso, vendo que a gente não está preso a essas coisas e que mais do que isso, Deus ainda pode usar a nossa vida, para abençoar a vida de outra pessoa. Eu tenho algo, é meu, Deus que me deu, mas eu decido de livre e espontânea vontade, não por pressão, não porque outras pessoas estão fazendo, eu decido, eu olho para aquilo e falo: poxa, eu já tenho às vezes 3 tênis, ganhei mais um. Será que não tem alguma criança? Será que não tem algum amigo meu? Será que não tem algum irmão meu na igreja que precise desse tênis mais do que eu? E aí a gente consagra. E tudo aquilo que a gente consagra, a gente não vai consagrar pensando em ter um retorno. Não é isso. A gente vai consagrar porque a gente ama o Senhor. E quando a gente ama o Senhor, a gente ama as pessoas também. A gente quer sempre ver as pessoas tendo uma vida também digna de ser vivida. E às vezes pra gente é só abrir mão de uma renúncia, aquilo que às vezes a gente queria, mas a gente abre mão para cumprir a vontade de alguém. Então eu já tive muitas experiências assim de eu querer alguma coisa e eu até ganhar, e depois eu oro e eu oferto alguma coisa na vida de outra pessoa, porque eu entendo também que o meu irmão é digno de receber boas coisas também. Então eu quero que nessa parte do vídeo
você comece a ponderar o que você tem que você poderia abençoar a vida de alguém, o que você tem que você poderia consagrar ao Senhor para dar mesmo de presente para alguém sem esperar nada em troca, sem esperar nada. Eu estimulo você a ponderar, olhar no seu guarda-roupa, olhar, às vezes você pode falar, Savana, eu não tenho nada, mas eu tenho um lápis, eu tenho uma borracha, ou então, eu não sei, eu ganhei 2 brigadeiros e eu quero dar um brigadeiro para alguém, eu ganhei 2 balas, eu quero dar uma bala para alguém, porque não é sobre o valor, não é sobre o que você vai dar, é de você colocar o seu coração à disposição ao Senhor. Você vai colocar o seu coração totalmente consagrado a Deus. Senhor, eu tenho isso daqui, e eu não quero uma vida egoísta, eu quero também ser um canal de bênção, eu quero que tudo meu seja consagrado ao Senhor. Minha roupa, meu celular, minha mochila, meu tudo que eu tiver consagrado ao Senhor. E eu vou dizer, Deus vai colocar pessoas no seu coração e você vai ser uma luz, você vai ser uma bênção, simplesmente porque você quis deixar a sua vida totalmente consagrada, separada, dedicada a Deus. Sabia que Deus está procurando pessoas com quem Ele possa contar para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E que coisa boa, pensa comigo, Agnes. Deus quer alcançar a vida de alguém e Deus poder olhar e poder contar comigo e com você. Isso é um privilégio, a gente fazer parte do plano do Senhor. Então esse foi o nossa segunda parte desse tema vida de consagração. Então hoje eu quis reforçar para você da gente realmente consagrar tudo nosso mesmo para Deus. Vale a pena, não desista, consagra, isso tem valor para o Senhor. E a gente se vê no próximo vídeo e eu quero que você pondere tudo que você aprendeu no primeiro vídeo, que a gente falou sobre oração, a gente falou sobre leitura da palavra, a gente falou sobre jejuar televisão, celular, TikTok, todas essas coisas, e acrescentado do ensinamento de hoje, da gente procurar separar mesmo, consagrar as nossas coisas a Deus. E Deus vai trazer no nosso coração, eu também quero me comprometer junto com você, eu quero pensar em alguma coisa que seria uma bênção na vida de outra pessoa. Eu não quero dar só aquilo que eu não uso, eu quero dar aquilo que para mim tem muito valor para que outra pessoa seja abençoada. Um grande beijo, fica na paz, até o próximo vídeo.